O nosso meteorologista, o Scott Unisys, ele foi somente o meteorologista dos fuzileiros navais americanos, vocês conhecem? Ele foi o chefe de meteorologia. Eu não discuto com ele quando ele fala que vai chover. Eu não discuto com ele quando ele fala que vai fazer seca. Porque todas as vezes em que ele trouxe uma tendência, a gente acreditou, apostou junto com ele, all in, e a gente teve realmente um direcionamento. Tanto é que quando eu chego na empresa, faço uma redução de safra, Canal Rural publica assim: a consultoria vai contra a expectativa do mercado. Eu apanhei nesse dia tanto. Uma semana inteira todo mundo criticando. Passou um mês, 2, todo mundo começou a enxergar a mesma coisa que ele. Então, se eu tenho essa informação antecipada, ela vale o quê? Dinheiro. Se eu posso me antecipar e travar, comprar, antecipar o câmbio, eu consigo tirar dinheiro e retorno financeiro. Vocês viveram isso, né? Mas numa retrospectivas nós tivemos em várias localidades, está horrível de ver. Eu vou traduzir para vocês. As áreas em amarelo, ali perto do Goiás, no sul goiano, está mais ou menos o número 63. O que é esse número 63? De 30 anos. 63% foi o que choveu para a gente aqui no sul. Dentro dessa leitura, nós tivemos a safra mais seca já registrada. Vocês viram isso? Vocês sentiram isso? Tiveram perda de produtividade? Claro que sim, né? Se não vocês, vizinhos. Mas também tivemos uma das safras mais quentes já registrada nos últimos 75 anos. Bom, o momento atual é outro. O momento atual é um momento de inversão. Isso foi a atuação do Agora, uma questão que a gente chama de heat inflation, né? Uma inflação pelo clima. Essa inflação ela trouxe aqueles preços totalmente antagônicos, né? Outliers, fora da curva, e eles trouxeram, obviamente, uma percepção de que o oceano não tem se comportado de uma maneira natural. Tem sempre trabalhado no estrato superior nas curvas de observações aí das temperaturas. Isso, obviamente, acaba impactando na movimentação de chuvas, na movimentação das marés, na movimentação de toda essa perspectiva de temperaturas. Quando a gente faz esse monitoramento, tá, a gente percebe que já tem 3, 4 anos que a gente vem vendo questionamentos de tamanho de safra em diversas localidades no mundo. Agora, o ponto focal é a Rússia. Rússia não pela guerra, não pela Ucrânia, não pela invasão, mas sim um calor e uma seca absurda que vem questionando o tamanho da produção de trigo. Rússia é o maior produtor de trigo mundial, um dos maiores exportadores, o maior exportador, perdão, tá? E, obviamente, quanto menor for essa produção de trigo deles, mais a gente deve ver uma recuperação, uma safra recorde potencial projetada para o Brasil. Falávamos em 165 milhões de toneladas. Falávamos em 169, possivelmente, para essa safra 23-24. O que se consolidou? De acordo com a Conab, 147. As nossas números estão ali próximos de 145, mais ou menos. E o USDA ainda tem trabalhado próximo dos 150. Essa discrepância ainda existente, tá? 152, na verdade. Essa discrepância existente entre o USDA e a Conab não foi saudável. Por que ela não foi saudável? Porque em setembro você teve a oportunidade de vender, em outubro você teve a oportunidade de vender, em novembro você teve a oportunidade de vender, em dezembro você teve a oportunidade de vender sua soja, e em janeiro, fevereiro, derreteu. Derreteram as bases, os bases que a gente chama, os prêmios derreteram. A gente começou a ter um desconto no preço extremamente caro. Obviamente eu precisava de uma produtividade. Onde é que ela está, hein? No ano de 2023, a penúltima coluna ali. Está exatamente em cima do custo. Esse dado é um dado do CPEA, da Exalc, tá? E simulado para Rio Verde. É um dado atualizado, tem um mês e meio mais ou menos que eles trouxeram numa apresentação, se eu não me engano, dentro da Abramilho. Para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui, obviamente, eu estou falando de uma leitura, obviamente, pontual para Rio Verde. Cada fazenda tem os seus custos diferenciados. Mas nós temos uma próxima safra que o custo ele não cai tão absurdamente assim. Ele se mantém em níveis semelhantes ao que a gente viu em 2021 e 2022. Esses custos e a ideia da gente ter uma otimização dessa nossa compra, mais do que nunca é um momento ideal para a gente estar olhando e entendendo esse mercado. Hoje, muitas das vezes, vocês escutam assim, está na hora de comprar o KCl, está na hora de comprar o fosfato. Por que está na hora? Dá para você esperar? Você precisa comprar pagando no ano que vem, ou você precisa pagar agora,
essa safra. Isso é o mais importante que a gente tem que carregar. O produtor ele é mal informado no Brasil. Nessas chuvas que a gente vai ter. Temperaturas que atuam sobre o centro-norte brasileiro já tem várias semanas questionando também a produção de safrinha. Vocês passaram por lavouras aqui. Vocês passaram por lavouras em que quem está acostumado a vir para Agro-Brasília olha e compara anos anteriores. Vocês sabem que não está igual a anos anteriores que a gente está acostumado. Há um questionamento dessa produtividade? Claro que sim. Hoje, a exportação, e eu me arrisco a dizer a vocês o seguinte, aquela de lá é a exportação de soja. Possivelmente essa exportação de soja vai romper a média dos últimos 3, 5 anos. Mas essa exportação de milho aqui, ó, já saiu 4,8, 1,7, 400 mil e agora está começando a botar 200 mil toneladas para fora. De acordo com o que a gente tem de potencial de produção de milho no Brasil, a gente vai sentir falta desse milho que está saindo, que já saiu do Brasil. Qual é o fator agora que nós temos que levar em consideração e que eu acho que é o mais importante? Nós temos um comprador que levou 71%, 74% da nossa produção de soja do ano passado, levou bastante do nosso milho, colocou nós como o país principal exportador de milho e cada vez mais a gente vai ser colocado nesse patamar, que é o fator China. A China ela aprendeu a comprar do Brasil. E tem uma outra questão. Dá para confiar nos dados que vêm da China? O que vocês acham? Por que não? Você não confia em chinês? Em 2023, em março de 2023, tá? Eu tenho essa curva, não botei aqui, mas para não gerar um impacto muito grande. Em março de 2023, nós tínhamos o que é relatado pelo governo oficialmente de importação de soja. E nós temos o que o line-up, né, a fila de navios, vem mostrando para a gente, o que foi embarcado e confirmado vem mostrando para a gente. Existiu uma discrepância de 3,5 milhões de toneladas. Pouco menos do que possivelmente tem nos campos ainda, tinha nos campos do Rio Grande do Sul para colher. Essa discrepância, agora em março de 2024, o que é relatado pela China e o que é efetivamente observado no line-up, no programa de exportação, subiu para nada mais nada menos do que 15 milhões de toneladas. De 3,5 para 15 milhões de toneladas. A pergunta que fica é, o que o mercado está acreditando para chegar nos preços atuais? Ainda se usa os dados que eles alertam, que eles colocam. Ainda se questiona se devemos utilizar os dados que efetivamente estão sendo trabalhados. Eu não posso dizer para você que está errado o dado e que você tem que esperar para vender, porque possivelmente um milagre vai acontecer e o pessoal vai começar a tradear o dado que efetivamente estamos vendo lá em. Não, eu tenho que movimentar com como a banda toca, como o mercado vai entender tudo isso. Mercado esse que ele é soberano. Muito se falava nessa safra de um produtor sentar e não vender nada. Qual foi o efeito? Zero, niente, nada. Qual foi o resultado no mercado? Nenhum. Não resolveu nada. Porque a gente é tomador de preço e a gente tem que entender isso. Nós estamos, e desculpa estar aqui falando isso, num oligopólio, na ideia de compra, né? E num oligopsônio na hora de venda. São poucos compradores. E nessa ideia eu tenho que estar à mercê do mercado. Você quer falar? Não? Fica à vontade, pessoal. Quiser perguntar, é bom que enriqueça a nossa discussão aqui. Então, nessa leitura, eu não posso esperar esse momento, né, de que o mercado um dia vai sonhar. Agora, eu posso fazer toda uma diluição desse meu risco escalonado e fazer uma definição de uma estratégia. Essa estratégia, obviamente, ela vai ser desenhada ao longo do ano e vai ser trabalhada com o seu custo de produção. Quantos produtores vocês conhecem que na hora que está plantando, pulverizando, terminando a segunda ou terceira pulverização, você pergunta qual é o seu custo? Ele não sabe. Quando eu disse lá no início da especificidade, da especialização, nós temos que começar a ter isso controlado. Aquela máxima dos avós, dos pais, né? Quem não mede não gerencia. De fato, a gente levou com margens absurdamente grandes. E a gente trabalhou essas margens e se acostumou a levar numa boa, porque tem sempre capital, tem sempre dinheiro, o banco oferece,
as taxas estavam boas, a gente consegue trabalhar isso na nossa atividade. Mudou, a volatilidade cresceu, o financiamento diminuiu, as margens diminuíram e as taxas de juros elevaram. Recurso livre hoje eu nem cogito falar quanto é que está. Recurso obrigatório até tudo bem que tem a taxa subsidiária, mas recurso livre de banco, eu escutei hoje 8,35 mais Selic. 8,35 mais Selic? Ou 19 fixa. Tá tudo bem. 19? Vocês vão pegar a taxa de juros a 19%? Pelo amor de Deus, vocês não estão fazendo conta. Aumenta o som, hein? Pelo amor de Deus, pra gente gritar isso. Não estão fazendo conta, vai quebrar. Da mesma forma que há 3 anos atrás, quando começou a explodir de preço, o pessoal começou a arrendar a área, 18 sacos, 20 sacos, eu falei, não vai conseguir pagar a conta. Paga esse ano que vem não paga. Se eu pagar ano que vem, não paga no outro ano. E não vai fechar essa conta. E não pagou. Calote de quem arrendou terra lá no sul, no sudeste, no centro-oeste, no nordeste, foi enorme, que pagou um preço absurdamente elevado. Quando eu entrei na soja, um produtor foi lá e bateu na porta lá em casa. A gente estava naquela atividade tranquila, bovinocultura de leite, sabe? E aí ele bateu na porta e falou assim, eu queria arrendar a terra de vocês, tá uma terra muito boa, vendo o programa World Cheio e tal, eu vou pagar 20 sacos. Tava aí o meu pai, meu finado pai, eu lembro como se fosse hoje, ele tava aqui à direita, o produtor e o filho dele, né? Os dois desceram da caminhonete novinha, impecável. E aí vieram falar com a gente, eu falei, olha, você não consegue pagar essa conta. Não, eu pago. Eu falei, quanto você planta? A mais do que você está querendo arrendar aqui na região. Não, é só isso aqui. Eu falei, mas não fecha a conta, você vai pagar todo mundo 20 sacas? Não vai fechar essa conta. Você pode pagar esse ano, segundo ano, como eu disse agora para vocês. E de fato, ele já saiu, está devendo todo mundo, trades não entregam para ele, não fazem mais barter, ele teve que usar agora um laranja para conseguir, né, avançar e pagando mensalmente o produtor, parcelado, para ser o famoso devedor contumaz no Brasil, que não é crime, né? A gente pode dever, né? Eu devo, não nego, pagarei quando eu puder. Se você agir dessa forma no Brasil, você não vai ser preso. Vai pagando devagarinho e tudo mais. Estou ensinando maracutaia aqui, mas em resumo, não sejam assim, tá? Mas normalmente é como acontece no Brasil. Outro fator que nós temos agora, além da Rússia, é justamente um questionamento não falado, está acima da média, milho está em cima da média. Pergunto para vocês, se continuar chovendo pode atrasar? Pode. Mas soja é resistente. Soja a gente consegue plantar um pouco mais tarde. Milho, a mesma coisa. Está muito cedo para começar a ser baixista. Só que a gente está num momento onde é exatamente esse momento em que a agricultura ela não desaparece. É um momento que também está muito tarde para ser altista. Está muito cedo, está muito tarde para ser baixista e muito tarde, obviamente, para a gente ser altista. Os preços eles vêm reagindo no Brasil. Por quê? Porque além de, no início, o produtor não querer vender e eu também não querer comprar, porque o preço, né, por mais que tivesse barato, eu já tinha comprado lá atrás e feito estoque, eu podia comprar da mão para a boca, que a gente chama. O produtor que recebe um ínfimo a mais por um prêmio que voltou aos patamares zerados, ou seja, eu não adiciono prêmio nenhum, 50 centavos. Diferente do desconto de $1,20 que a gente tinha por bushel, né, colocado aqui, que era um desconto absurdo. E agora a gente volta para um patamar positivo, mas o dólar não ajuda, Chicago está dando uma leve reagida e o produtor acaba entregando. Agora, o que isso mostra para a gente? De que a safra necessariamente ela é menor do que vinha se falando. E o dado ele é soberano. O mercado ele vai entender esse dado como soberano. Agora, ele não é tão menor assim. Você tem que lembrar que ano passado não tivemos Argentina. Só que a Argentina exporta soja? Não. Tradicionalmente ela exporta o quê? Óleo de soja e farelo de soja. Ela esmaga domesticamente. Então se você está contando com essa soja deles, somado à soja do Brasil, para falar que a produção e o potencial exportável é muito maior, não. A gente vai ter um questionamento ainda desses números de safra Brasil, mas também a exportação aqui deve virar os 90, 92 milhões e a gente vai virar para o próximo ciclo. Com, de novo, o mesmo barulho de 169 milhões, 170, que é o número que o USDA quase já trouxe, quis trazer esse ano, para a próxima safra 24, 25. O que vai acontecer com os preços? Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa.
Consegue entender? A gente também tem uma parte de análise técnica e a gente olha mais ou menos a movimentação da sazonalidade. Nessa perspectiva de leitura da sazonalidade, a gente vem olhando para esse momento agora, né, que seria essa expectativa, né, essa linha preta aí que vocês estão vendo, justamente num cenário de que vem trabalhando na média. Só que o custo foi um dos mais elevados. Então eu não posso trabalhar com média. O que eu preciso fazer nesse momento? É trabalhar multisafras, é olhar o meu custo lá atrás, como é que foi feito, e começar a resolver o meu problema para a safra para frente. Vamos dizer que um cliente caia hoje no colo da GeoSource com todos esses problemas e uma margem de lucro menos 86%. O que fazer? Pegando o pior cenário. Esse momento é o momento de você estar com o produtor, pegar na mão dele, começar a botar tudo que tem de parcela, começar a enxergar quais são as oportunidades. 20 dias atrás, vocês tiveram $1 para o ano que vem a 5,60. Projetado para março do ano que vem. Podia ter travado o dólar? Podia. A gente teve oportunidades, e está tendo algumas outras oportunidades, de repente de hoje já fazer a compra para o ano que vem de algum insumo, pagando agora com soja, pegando um desconto muito melhor e já buscando esse produto antecipado. Eu já posso pegar e aproveitar essas oportunidades que o mercado está me apresentando. Nós estivemos com o preço do KCL, que foi o que eu comecei aqui a falar, o menor, talvez nos últimos 5 anos, 10 anos aí na perspectiva histórica de sazonalidade. Quando você olha para um cenário aí de períodos, né, técnicos, né, esses gráficos complicados, eu não vou nem entrar muito tempo nessa questão, mas a gente vem olhando para um cenário onde se questiona, né, até onde ele vai, qual é o ponto máximo que nós vamos atingir. Dentro de uma perspectiva de análise global, se eu falar para vocês assim, que a gente acredita que o julho pode buscar ainda os $13, vocês vão sentar e vão parar e vão esperar os $13. Quais são os outros componentes? Como é que vai estar o dólar até aquele momento? Como é que vai estar o prêmio para o ano que vem? Você já fez um cadastro numa trading para travar pelo componente? Sabia que dá para fazer? Ao invés de eu travar o meu preço em reais por saco, eu travar o Chicago, o dólar, o prêmio, o custo, o FOBINS, a elevação. Tudo isso separadamente em momentos mais oportunos. E você formar o seu próprio preço. Não deixar outro formar para você. Acabamos de falar que nós estamos no oligopsônio. Os compradores são poucos. Você pode formar a sua precificação. A GeoSource pode ajudar nisso. Quando você compara o preço da soja com o petróleo, obviamente tem uma correlação, tá? E essa correlação, ela tende a ser respeitada, só que nos últimos períodos houve uma inversão dessa correlação. Diga. Você comentou sobre a questão do preço do KCL, né? Que ele teve um dos preços mais baixos da história. Só que o produtor estava fazendo a seguinte conta, né? Que a moeda do produtor é a soja, né? A gente não pensa em real, a gente pensa quantos sacos isso custa, quantos sacos isso custou, e o preço da soja andou de trabalho, né? Então, antigamente, se a gente fosse converter saco, por exemplo, quantos sacos eu precisaria de soja para comprar uma tonelada de KCL, né? E quantos eu precisei. Apesar do preço do KCL estar sendo o mais baixo de todos, mas a soja também está bem baixa. Aí o produtor, não vou comprar, porque eu vou tomar prejuízo, vou esperar baixar mais. Não vai baixar mais. Porque tem um limite, porque nós estamos falando de adubo, nós estamos falando de fertilizante, de um material esgotável. Não é uma coisa que tu planta igual soja e nasce de novo, tá entendendo? Nós estamos falando de mina, de mineração. Então, assim, esse descompasso, essa falta de entendimento por parte do produtor, na minha opinião, do que é mineração, tá? Também causa esse tipo de desconforto quando a gente trabalha numa empresa de fertilizantes, quando a gente escuta um preço que a gente sabe que está tirado no chão, o produtor leva para o mercado e diz, está caro. O ano passado, com meio saco de soja, eu comprava 1 tonelada. Agora eu preciso de 1,5 saca para comprar. Entende? Então é isso que eu ia te perguntar, qual a solução? Pessoal, mais do que nunca a gente está tendo uma revolução no nosso agro que poucos estão percebendo, é que o agro está sendo financiado pelo crédito privado, cada vez mais. Cada vez mais a gente está tendo um crédito privado ganhando participação. Não é à toa que vocês começam a ver várias empresas específicas de barter, de fomento, de empréstimos. Empresas como o Cisbra, Janine, mais do que nunca podem começar a montar ferramentas. XP está aqui, não é à toa.
Cadê a XP? XP. Tá? Não é à toa que a XP está aqui. Para que uma mesa agro monte uma operação. Ah, qual é a melhor operação para a CISBA? Não, a gente tem um pacote, esquece. Quer montar? Vamos entender todo o gargalo, vamos entender a inadimplência, vamos entender o que precisa se fomentar e qual é o share de mercado que você vai estar atuando e fomentar uma ferramenta de participação em alta. Você trava agora, está o melhor preço, a gente faz uma relação de troca agora, mas você participa se a soja continuar subindo. E você pode travar até março do ano que vem ou fevereiro do ano que vem, trabalhar esse Chicago. Recomendo vocês buscarem um melhor momento, um aconselhamento, porque possivelmente o Chicago ele vai ter alguma reagida, mas nesse meio do caminho ele pode começar a recuar e você já está sabendo que você está inserido num risco, né? Caso você não participe dessa alta e acerte o olho da mosca que vocês gostam, né? Em resumo, obviamente todo mundo gosta, mas você, né, vai precisar travar ou se movimentar e ligar para a gente aqui para poder fechar esses componentes dessa operação que a gente vai deixar para você participar. São inúmeras ferramentas que podem ser criadas. São inúmeras participações. O produtor nunca comprou em dólar, às vezes, de repente é uma excelente oportunidade para ele. Mas antes tem que ensinar para ele não descasar a moeda, que é um risco desnecessário, se ele não está acostumado com esse mercado. Agora, tem produtor que fez o quê? Travou em dólar, viu uma oportunidade, o dólar deu uma oportunidade melhor do que o momento dele, ele foi lá e converteu a moeda e tirou em reais um resultado muito melhor. Outra, o mercado está caindo, o que eu posso fazer? Vários produtores nossos até dezembro estavam 65%, aqueles que tinham certeza da produtividade. Obviamente que vários produtores que não tinham noção de quanto iam produzir, a gente não podia avançar muito mais. Ficamos ali nos 40%, 45% vendido nas físicas, né? A venda física. E ele fez o quê? O mercado começou a mostrar que aqueles 13 dólares de 50, 14 dólares que tinham batido, ia começar a derreter. A gente fez o quê? Fez um movimento contrário, fizemos um contrato a termo para que ele pudesse surfar a baixa. Ele tirou 10 reais a mais por saca. Não fez 100% da operação, fez 30%, produz bastante, mas ele tirou 10 reais a mais por saca no resultado financeiro dele. Tá bom? Precisa comercializar só soja? Não, a oportunidade está batendo na porta o tempo todo. Milho chegou a bater quanto? Olhando para mercado futuro, R$55, R$53, mercado futuro, contrato de setembro, novembro. Tinha a oportunidade de comprar aquele milho olhando para uma bolsa e participar dessa alta? Podia. Hoje, se você pegar um contrato de opção que você comprou naquele momento, hoje está pagando o quê? R$7, está te dando 500%, 600% de lucro. Ah, não conheço esse mercado, que coisa doida, né? Ela só é doida porque, desculpa aí, de novo, desculpa a XP, mas a Faria Lima fez com que ficasse difícil de se entender, mas ele é fácil de entender. E é para isso que a gente precisa de produtores, vários que estão nesse mercado também entendem, para desmistificar essa questão. Para traduzir o que é washout, para traduzir o que é basis, para traduzir para o cara o que é line-up, o que está acontecendo numa perspectiva de estoque uso. Nossa, são palavras difíceis que eu não faço ideia do que o Rafael está fazendo. Em 5 segundos, a gente senta ali num guardanapo, dá para explicar como é que funciona o mercado. E esse mercado ele é soberano. Se você não começar a enxergar esse mercado e se antecipar os movimentos e sair da manada, você vai ficar com a manada. E a tendência da média da manada é errar o momento de vender. Produtores que estão com soja que podia ter vendido a 160. Então colher a soja ali e agora, o que eu faço? Espero. Pois é. Perderam qualidade, perderam tudo. E aí, como é que fica? Tá? Dólar esse, obviamente, que eu também estou dependendo de uma questão americana, né? Qual é a dívida do Brasil? Vocês têm noção? Dívida do governo? Sim, dívida nossa. 7, 8 trilhões, talvez, extrapolando um pouquinho. Qual é a dívida dos Estados Unidos? Vocês têm noção? 35 trilhões de dólares. A nossa 7, 8 trilhões. 35. Conta hoje, e aí você vai contar 100 dias. Daqui a 100 dias ela cresce 1 trilhão. A cada 100 dias essa dívida cresce 1 trilhão. Eu não sei exatamente o dado, eu vou dizer para vocês. De 1929, conhece a crise de 29? Até hoje. Do que entrou em circulação de dólar no mercado nesse período inteiro, 70% foi impresso na última década.
O que entrou em circulação desse período todo somado, 70% foi na última década. Eles simplesmente imprimiram dinheiro. Para financiar o quê? Dívida. Para financiar o quê? Covid. Para financiar o quê? Todo o gasto e toda a necessidade de continuidade desse capitalismo. Ah, o Rafael é socialista. Não, pelo amor de Deus. Mas é uma bolha e ela vai estourar. Tá, e aí? É o fim do mundo? Não, não é. A gente já passou por bolhas. Tá? Mas o que eu tenho que fazer? Vou investir num banquinho pequeno que me deu uma oportunidade de uma taxa melhor. Não, gente, vai investir num banco, numa corretora too big to fail, grande demais para quebrar. É isso que tem que ser feito. A defesa monetária é essa. A defesa da produção existe uma necessidade, eu vou só avançar, eu já volto para essa discussão do dólar, de que a gente entenda que o crescimento da produção não está conseguindo compensar o crescimento do consumo. Ou a gente cresce em produtividade, ou a gente cresce em área. E eu afirmo, com toda a tranquilidade do mundo, e desafio alguém me mostrar de que existe condições de melhorar a produtividade mundial se não for uma tecnologia totalmente diferente, porque elas estão estagnadas. Existe um máximo que nós atingimos nos últimos 8 anos e a gente não consegue ultrapassar. Soja, cevada, trigo, canola. Se você somar todas elas e fizer a produtividade média de todas, está estagnada. Ano sim, ano não, vai um pouquinho para cima e para baixo, mas a tendência é uma média. Agora, então eu tenho que crescer em área. Sim, onde é que tem área para crescer? Estados Unidos? Não. Tiveram a discussão exatamente esse ano que eles trocaram de mão de milho para soja. E aumentaram também a área ambiental, CRP lá, área de reserva, de preservação. Na Europa? China? África? A África tem, né? Só que tem uns conflitozinhos tribais ali, políticos, pouca coisa. É, facinho, rápido assim, leva um ano para resolver, com tranquilidade, certo? Nós temos uma projeção de crescimento no Brasil até 2030, feito pelo Ministério da Agricultura, onde a gente deve quase dobrar a nossa área de produção. Nós temos 28 milhões, 26 milhões de hectares de pastagem degradada. No Mato Grosso, só no Mato Grosso, eu consigo aumentar 20 milhões de toneladas só trocando as melhores áreas de pastagem degradada, que tem ótima aptidão para agricultura, dado do IMEA, e as média aptidão, a gente consegue praticamente crescer 20 milhões. Crescer 50% aí. Sim. Então esse delay é justamente essas passagens degradadas que estão migrando para... Vocês ouviram o que ela falou? Que cada vez mais a gente está tendo, né, um crescimento dessa produtividade, intensificando esses sistemas, né, em resumo. E a gente vai trocar essas pastagens. Você sabia que você sabe que eu trabalhei com integração lavoura-pecuária floresta e a parte da pecuária foi extremamente importante, porque a gente conseguiu comprovar que o animal em pastagem degradada, e aí você vai entender como doutora na questão, ele consumiu mais, emitiu mais metano do que mesmo o animal que teve melhor eficiência. Que é um resultado bem diferente do que vinha sendo encontrado. Porque normalmente a pastagem degradada emite menos, mas também converte menos, claro. A eficiência é muito menor, o outro consome mais e emite mais. Mas a gente conseguiu provar de que mesmo em sistemas muito degradados, nesse caso, ele teve que consumir muito mais para conseguir ter a mantença, pelo menos, tá? E ele emitiu muito mais metano proporcionalmente do que os outros. Sim, produção absoluta não resolve nada. Vamos comparar com carro, emissão de metano. Vamos comprar carro elétrico, né? Emite menos. É isso. Exatamente. É isso. Tá. Então, eu só quero que vocês entendam o seguinte, que essa dívida americana, essa perspectiva de produção, essa perspectiva de crescimento global precisa mais do que nunca do Brasil. Você lembra que eu comecei falando na palestra para vocês que vocês não têm noção do que serão os próximos 5 anos? Você já ouviu falar do diesel verde? Diesel renovável?
Vocês sabem sobre gasolina, já ouviram a palavra chamada octanagem? O que é a octanagem? É uma gasolina mais pura, melhor, né? Que ela consome menos, ela produz mais movimento, ela tem melhor eficiência. O diesel renovável é exatamente isso, só que feito do diesel. Como é que é o biodiesel? Você tem que misturar em diesel de petróleo. Até 35% aí tem estudos, né? O que é o diesel verde, o diesel renovável? É um diesel que você pode enfiar no motor atual, 100% dele, não tem limitação de uso, ou seja, 100% pode ser diesel renovável, e ele tem mais cetano, que é a mesma questão da octanagem. Ele polui menos, ele tem melhor eficiência, e os Estados Unidos precisa de pelo menos 5 milhões de hectares a mais até 2030 para atender um plano de crescimento de indústrias de esmagamento de óleo de soja que eles têm para a produção de diesel renovável. Eles têm essa área? Não tem. Eles vão ter que comprar soja de onde? Do Brasil. O Brasil tem essa área? Tem. 2027, Plano Nacional de Biocombustíveis. O que tem lá que o Lula colocou? Diesel verde. Diesel renovável. A gente vai começar a produzir aqui. Tem uma empresinha com 3 letras, começa com J, termina com S, que comprou planta de biodiesel recentemente. Dá uma olhada, depois bota no Google. Por quê? Gostam de biodiesel? Safrinha, vou acabar, juro. Safrinha, estamos aqui, ó, lateralizado. O que eu faço com o milho? Espero? Vendo? Corro? Não corro? Tradicionalmente, quando a gente diminui a área, é uma tendência de recuperação de preços, pensando em preços lá em dezembro. Vou esperar até lá, qual é o custo do carrego desse meu milho até dezembro? Qual é o custo da armazenagem? Quebra técnica, perda de produção, risco de incêndio, risco de roubo. Tudo isso tem que entrar na sua conta para tomar a decisão se carrega ou não carrega. Mas temos um mercado futuro que vem mostrando para você possibilidades de recuperação. Um mercado que a gente chama de possivelmente em contango. Mercado que vem mostrando que possivelmente tem um problema de estoques, problema de produção. O mercado está mostrando para vocês. E Chicago, lá o milho, Chicago vem recuperando o preço. O que eu preciso que o milho aqui faça? Ou ele acompanha ou ele vai ser exportado. E eu já disse que o janeiro, fevereiro, março a gente vai sentir falta. Se a gente continuar exportando mais, vai acontecer com o milho o que aqui? Vai faltar. O que vai acontecer com o preço? Vai subir. Preciso carregar o físico? Posso carregar o físico? Pode. Só que tem que fazer conta. Agora, tem oportunidade. Tem oportunidade na bolsa. Tem oportunidade com a XP. Tá? Tem oportunidade com qualquer corretora que vocês trabalhem. Bom, só uma última correlação, tá? Antes de eu estar buscando o encerramento, penúltimo slide, depois tem o último. Quando a gente compara esse movimento para comprovar, ó, CBOT, né? Chicago e B3, julho, o movimento agora começa a trazer uma certa sinergia. Tudo bem? Eu começo a ver também essa correlação do milho com o petróleo, e existe uma correlação altíssima, tá? De que ele começa a trabalhar uma recuperação. Os fundos de investimento começam a comprar mais contratos. Esse é o momento atual que nós estamos. E eu começo a questionar a produção no hemisfério norte. Nessa perspectiva, a tomada de decisão do melhor momento dessa estratégia de venda é de novo o que eu disse para vocês. O mercado está tarde demais para se tornar altista, tarde demais para se tornar baixista. Nós estamos agora numa indefinição climática. Hit inflation. Toda uma volatilidade está presente. Se vocês não fizerem um trabalho que precisa ser feito para dentro da porteira e na ideia de inteligência de mercado, porque vocês já sabem produzir, vocês já sabem botar semente no solo, vocês já sabem conservar essa planta, vocês já têm os melhores produtos. Só que na hora da comercialização o produtor peca absurdamente. E ele deixa de vender soja a 180 porque ele quer 200. Ele deixa de vender soja a 160 porque ele quer de novo 180. E aí caiu para 130 e ele não quer vender porque ele quer o 160 de volta. E o cavalinho passou, né? Tem um analista que vai falar, o cavalinho passou, centavo. Um cavalinho de novo, outro cavalinho que passou. Me ajuda aí, gente. Em resumo, o que aconteceu esse ano na queda dos prêmios vai acontecer de novo. Por quê? Porque a projeção de crescimento de área que nós temos não comporta, não é compatível com o crescimento de armazenagem. Nós temos um déficit logístico. Deveríamos ter 20% a mais do que produzimos de capacidade estática de armazenamento. E nós não temos. Nosso crescimento é de 3%. Para atender o que projeta o mapa até 2030, deveria ser 13% ao ano de crescimento. 13% ao ano. A produção no próximo ano, que vem sendo trabalhada, é uma produção de 430 milhões de toneladas só na América Latina. Dificilmente a gente não vai ter uma queda de preço no próximo ano. Bem difícil, a não ser
uma catástrofe ambiental, mais uma vez, uma perda gigantesca, a gente vai começar a resolver o nosso problema de estoque e de fome no mundo. É bom isso, mas os preços devem cair. A oportunidade está na praça. Quem perder tempo e deixar para a última hora e fazer como fazia nos últimos 20